quero bater num tema aqui crítico, né, da campanha de todos os presidenciáveis, que é a questão da segurança pública. O senhor é um entusiasta da política de segurança pública do presidente de El Salvador, Bukele. O senhor já manifestou também a pretensão de construir um presídio de segurança máxima na selva amazônica, uma espécie de Alcatraz da selva. Eu gostaria de entender como é que o senhor pretende viabilizar esse projeto. Por exemplo, existe uma lei de execução penal. Como é que o advogado de um detento ele vai ter que se deslocar até a selva amazônica? O senhor pretende, por exemplo, desmatar uma grande área, construir pista de pouso? E também, dentro dessa mesma questão, em El Salvador, houve a redução dos índices de homicídio, mas também suspensão de garantias constitucionais. Como é que o senhor avalia essa questão? No eventual governo do senhor, o senhor pretende adotar, por exemplo, algumas medidas que o presidente Bukele adotou em El Salvador? Ô Felipe, nós temos hoje áreas de fronteiras do Brasil totalmente mal atendidas em termos de acompanhamento, de cobertura. Então, nós podemos muito bem fazer um super presídio numa área dessas, na divisa com Peru, Bolívia, etc., Colômbia. Que são áreas dominadas por facções criminosas, transnacionais. Exatamente. Então, ajudaria nas duas questões. Esses detentos trabalhariam fazendo lá comida para quem é da aeronáutica, para quem é do Exército ou da Marinha, que estiver presente lá, lavando roupa, não vão ficar sem trabalhar. E hoje tem tanto recurso tecnológico para os advogados fazerem videoconferências. Depois da pandemia, isso ficou extremamente comum. Então, será dado todo o direito de defesa. Vamos levar para lá os líderes que vão ficar num regime especial, sem visita íntima, sem saidinha e conversa com o advogado monitorada. Se quer ficar livre disso, não cometa crime, não vá para o crime organizado e vou enquadrar todas as facções e organizações criminosas como terroristas. E vou respeitar a lei. Dá para respeitar a lei e prender bandido. Nós só precisamos elevar o custo, que hoje no Brasil é baixo demais. Lá em Belo Horizonte, o ano passado, o comandante da Polícia Militar levou para mim um prontuário de um rapaz que tem 88 ocorrências de roubo e furto de celular. 88 vezes ele foi detido. 88 vezes ele foi solto na audiência de custódia. As polícias militares do Brasil estão ficando desmoralizadas. Nós temos um judiciário que não prende bandido. Aliás, está criando bandido. Não é por acaso que 40, 50 mil brasileiros morrem todos os anos assassinados. O recordista mundial há décadas. E nós acostumamos com isso. É como se diariamente caísse aqui no Brasil um avião com 150 passageiros. E tudo normal para as autoridades. Para mim, isso não é normal e eu vou mudar. Candidato, antes da gente encerrar a nossa entrevista aqui com o senhor, não poderia deixar de abordar a questão da relação com o Supremo Tribunal Federal. O senhor tem como pauta uma reforma ampla no Supremo Tribunal Federal, como idade mínima de ministros, também mandato para ministros e, claro, o senhor também é um defensor de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu queria abordar essa questão porque existe aí uma avaliação de alguns senadores de que impeachment de ministros implicaria talvez numa crise institucional, mas que reformas são muito aprovadas, muito bem vistas ali dentro do Senado Federal, por exemplo, questão da idade mínima de mandato. Como que o senhor pretende, Romeu Zema eleito ali 5 de janeiro de 2027, agora que mudou a data da posse, como que o senhor pretende elaborar esse plano para reformar o Supremo Tribunal Federal e para avançar? E se o senhor acha que sim, apesar de poder gerar uma crise com a STF, o senhor vai insistir nessa ideia de impeachment de ministros? Nós vamos ter, com certeza, um Senado renovado, mais corajoso,
E a mudança já começou lá no Senado. 90 dias atrás, o que aconteceu? A não aprovação de um nome indicado pelo Lula. Já é uma mudança. E outras mudanças virão pela frente. Crise institucional já está acontecendo. Em qualquer país sério, um ministro cuja esposa recebeu 129 milhões de reais num contrato teria provocado uma crise de dimensões as maiores possíveis. E aqui no Brasil, o brasileiro ainda não engoliu isso. Lá fora, o Brasil está ficando cada vez mais desacreditado. É só pegar essas pesquisas que comparam países. Isso por causa principalmente de 3 frutas podres no Supremo Tribunal Federal que precisam ser substituídos. Quem são? Todo mundo sabe. É o ministro que a esposa fez um contrato de 129 milhões, um outro ministro que fez uma transação do Taiaiá de 35 e um outro ministro que recebeu milhões em apoio aos seus congressos jurídicos aí. Todos andaram no jatinho do banqueiro bandido, todos enriquecendo por causa do banqueiro bandido. O brasileiro está com isso na garganta. A crise já está instalada. E para resolvê-la, nós precisamos, para o bem do Supremo e do Brasil, eliminar essas frutas podres. E eu tenho certeza que um Senado corajoso e não acovardado como esse atual presidente vão fazer essas mudanças necessárias. Ou será que o Brasil vai continuar sendo essa republiqueta ou essa república de bananas, aonde alguns enriquecem, enquanto o brasileiro está aí, o mais endividado da história, lutando para pagar suas contas? Será que é esse o país que nós queremos? Tenho certeza que não é. E vamos fazer essas mudanças. E eu, como presidente, darei todo o apoio. Corrupção precisa ser tolhida. Corrupção não pode ser tolerada, como sempre tem sido no Brasil. E em Minas eu mostrei que dá para fazer. Eu quero agradecer ao nosso convidado.